A tarde estava quente em Coimbra, e eu me sentia presa em uma rotina sem fim. O marido, cada vez mais ausente, parecia viver em um mundo à parte. O silêncio em casa era ensurdecedor, e eu ansiava por algo que quebrasse essa monotonia. Quando meu sobrinho me pediu ajuda com suas dificuldades escolares, aceitei sem pensar duas vezes. A ideia de ter alguém para conversar, mesmo que fosse sobre matéria escolar, parecia um alívio. Nos encontramos na Biblioteca Joanina, um lugar que sempre amei pela sua beleza e tranquilidade. O cheiro do papel antigo e o murmúrio suave das páginas sendo viradas criavam um ambiente acolhedor. Ele estava nervoso no início, seus olhos desviando dos meus enquanto tentava se concentrar nos livros. Tia, não consigo entender essa matéria, disse ele com uma expressão frustrada. Conforme os dias passavam e nossas sessões de estudo se tornavam mais frequentes, percebi que ele não era mais aquele menino que eu conhecia. Havia algo diferente nele, e ele cresceu e se tornou um jovem atraente. Sua presença ao meu lado despertava sentimentos inesperados e confusos. Cada risada compartilhada e cada olhar trocado pareciam carregar um peso diferente. Em uma dessas tardes, enquanto revisávamos fórmulas de matemática, ele soltou uma frase que me deixou pensativa: Tia, tenho medo do futuro. Aquilo me atingiu como uma flecha. Eu também tinha meus medos, a insegurança no casamento pesava sobre mim como uma sombra constante. Olhei para ele e vi não apenas um sobrinho perdido em pensamentos, mas alguém lutando contra suas próprias incertezas. Num momento de silêncio entre nós, nossos olhares se encontraram de maneira intensa. Um calor subiu pelo meu rosto enquanto percebia a intensidade daquele instante. Eu queria desviar o olhar, mas algo me impedia. O tempo pareceu parar por um segundo eterno antes que voltássemos a nos concentrar nos livros. Aquela troca de olhares deixou uma impressão duradoura em mim. Nunca havia sentido algo assim antes por ele, era como se estivéssemos conectados por um fio invisível que pulsava entre nós. Depois daquele dia, as sessões de estudo tornaram-se mais do que apenas ajuda escolar, havia uma nova dinâmica no ar. A culpa começou a me consumir lentamente à medida que esses sentimentos cresciam dentro de mim. Como poderia eu sentir isso? Ele era meu sobrinho. Mas a verdade é que eu não conseguia ignorar a atração crescente que sentia por ele. Cada encontro trazia novas emoções à tona, mesclando amizade com algo mais profundo. Naquela tarde quente em Coimbra, enquanto saíamos da biblioteca juntos, percebi que estava à beira de algo desconhecido e arriscado. O medo do que poderíamos descobrir juntos pairava sobre nós como uma nuvem escura prestes a se romper. A tarde avançava e as sessões de estudo tornaram-se uma rotina. Eu ajudava com a matemática, mas a cada explicação, sentia que a linha entre o que era familiar e o que estava se tornando íntimo se tornava mais tênue. Ele sorria para mim com uma confiança que eu não lembrava de ter visto antes. Cada risada compartilhada parecia ressoar de maneira diferente agora, como se houvesse um subtexto em nossas interações. A culpa me acompanhava como uma sombra. O peso dela era quase insuportável. Como poderia eu me permitir sentir isso? Ele era meu sobrinho, um jovem que precisava de apoio e orientação, não de um coração dividido. Mas mesmo assim, quando ele olhava para mim, havia algo em seu olhar que me fazia questionar tudo. Certa noite, enquanto revisávamos um exercício complicado, ele se inclinou mais perto. O cheiro do seu perfume misturava-se ao da caneta e do papel, criando uma atmosfera carregada de tensão. Você acha que eu vou conseguir passar no exame? Perguntou ele com um sorriso inseguro. Claro que sim, respondi, tentando manter a voz firme. Você é inteligente e dedicado. A sinceridade nas minhas palavras parecia ecoar mais do que o normal. Mas então ele ficou sério por um momento. E você? Está feliz? A pergunta me pegou desprevenida. Eu hesitei antes de responder. Eu estou tentando, murmurei. A verdade era que eu não sabia mais o que significava ser feliz.
Naquele instante, a distância entre nós parecia evaporar. Ele se aproximou ainda mais e nossos olhares se encontraram intensamente. O mundo ao nosso redor desapareceu enquanto a tensão aumentava. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Nós nos beijamos. As palavras saíram como um sussurro entre nós, carregadas de confusão e desejo reprimido. O beijo foi suave no início, mas rapidamente se tornou uma explosão de emoções contidas. A realidade nos atingiu como um balde de água fria logo após aquele momento intenso. O medo do que tínhamos feito nos paralisou por alguns segundos. E então ele se afastou ligeiramente, seus olhos refletindo tanto surpresa quanto uma nova compreensão sobre nós dois. Precisamos ter cuidado, disse ele finalmente, quebrando o silêncio tenso que pairava entre nós. Sim, concordei, mas dentro de mim havia uma tempestade emocional crescente. A ideia de sermos descobertos me aterrorizava, as consequências poderiam ser devastadoras para ambos. Com o tempo passando e a noite caindo sobre Coimbra, decidi que precisava ir embora antes que perdêssemos o controle novamente. Enquanto caminhávamos juntos até a porta, cada passo parecia pesado com as incertezas do futuro. O caminho até minha casa parecia longo e solitário. As luzes da cidade piscavam ao meu redor enquanto pensamentos conflitantes invadiam minha mente, minha vida familiar desmoronando e essa nova conexão inesperada crescendo dentro de mim. Chegando em casa, encarei meu reflexo no espelho da entrada e percebi algo: eu estava dividida entre duas vidas opostas. Uma parte desejava seguir em frente com esse novo sentimento, outra parte gritava para eu voltar à segurança do meu casamento desgastado. O dilema pairava sobre mim como uma nuvem escura prestes a se romper novamente, eu sabia que não poderia ignorá-lo por muito tempo. O peso da minha indecisão começou a se intensificar. As sessões de estudo com meu sobrinho tornaram-se um refúgio, um espaço onde a amizade e a paixão se entrelaçavam. Cada olhar que trocávamos carregava uma tensão palpável, como se o mundo ao nosso redor tivesse desaparecido. A atração, antes tímida, agora pulsava entre nós. Enquanto isso, os pensamentos sobre meu casamento me atormentavam incessantemente. O marido estava cada vez mais distante, imerso em sua rotina e obrigações. A conexão que um dia existiu entre nós parecia ter se dissipado, deixando apenas vestígios de um amor que já não vibrava. Eu me via presa em um ciclo de lembranças e desilusões. Uma manhã, ao me preparar para mais uma sessão de estudos, uma mensagem surgiu em meu celular, uma proposta de trabalho que poderia mudar minha vida. Era uma oportunidade tentadora em outra cidade, algo que poderia trazer renovação e liberdade. A ideia de escapar da rotina familiar era sedutora, mas também aterrorizante. No entanto, naquele café onde costumávamos nos encontrar para estudar, algo inesperado aconteceu. Enquanto conversávamos sobre planos futuros e sonhos, nossos olhares se encontraram com intensidade. O tempo pareceu parar por um instante, as vozes ao redor desapareceram. Nossos lábios se encontraram em um beijo suave e hesitante, mas cheio de promessas não ditas. O gosto do momento ainda estava fresco na minha memória quando voltei para casa. A dúvida me consumia: o que isso significava? Eu estava prestes a abrir mão do pouco que restava do meu casamento por algo tão incerto? E se essa nova dinâmica entre nós não fosse apenas uma ilusão passageira? A pressão aumentou quando o telefone tocou novamente. Era meu marido perguntando sobre o jantar daquela noite. Ele queria conversar sobre algumas questões financeiras, mas eu mal conseguia prestar atenção nas palavras dele. Minha mente estava ocupada com o beijo e suas implicações. As horas passaram lentamente até que finalmente cheguei ao café novamente. Meu sobrinho estava lá, esperando por mim com um sorriso nervoso no rosto. Ele percebeu a mudança em mim, havia algo diferente no ar. Sabíamos que estávamos nos arriscando ao explorar esse novo território emocional. Sobre ontem. Ele começou a dizer, mas eu o interrompi. Precisamos ser cuidadosos, respondi, tentando manter a voz firme apesar da confusão dentro de mim.
Ele assentiu lentamente, mas havia uma determinação em seus olhos que me intrigava e assustava ao mesmo tempo. O dilema crescia, eu queria mais momentos como aquele beijo, mas também sentia a responsabilidade das consequências disso tudo. O desejo lutava contra a razão enquanto caminhávamos pelas ruas movimentadas de Coimbra. As tradições da cidade pareciam observar silenciosamente nosso jogo perigoso de emoções ocultas e decisões difíceis. Eu sabia que essa relação clandestina poderia acabar em ruínas ou abrir portas inesperadas para um futuro diferente. E assim seguimos juntos naquela tarde ensolarada, cada passo carregando o peso das escolhas ainda por vir e da incerteza que pairava sobre nós como uma sombra persistente. Aquela noite parecia ter um brilho especial, como se as estrelas em Coimbra estivessem conspirando a nosso favor. O evento familiar que nos reunirá foi uma mistura de risos e conversas, mas eu só conseguia pensar em como conseguiríamos um momento a sós. O olhar dele, cheio de expectativa e um toque de nervosismo, me atraía de maneira irresistível. Enquanto os convidados se dispersavam, encontramos um canto mais reservado no jardim da casa. As luzes suaves criavam sombras dançantes entre as árvores, tornando o ambiente ainda mais íntimo. Eu sentia meu coração acelerar a cada segundo que passava ao lado dele. A pressão do cotidiano parecia desaparecer, e tudo o que importava era aquele instante. Você está linda esta noite, ele disse, com uma sinceridade que me fez sorrir. Obrigada. Você também está muito bem, respondi, tentando esconder a vulnerabilidade que sentia. O clima estava carregado de tensão e desejo não resolvido. O vento leve acariciava nossos rostos enquanto nos aproximávamos mais um do outro. Eu sabia que não deveríamos estar ali, mas o impulso era mais forte que qualquer razão. Nossos olhares se encontraram e foi como se o mundo ao nosso redor tivesse desaparecido. Vamos sair daqui? Ele sugeriu com um tom suave, quase hesitante. Concordei com o movimento de cabeça e seguimos em direção à saída da festa. O caminho para a liberdade estava repleto de emoções conflitantes e a adrenalina pulsava em nossas veias. Estávamos prestes a cruzar uma linha invisível entre o certo e o errado. Uma vez fora da casa, decidimos caminhar até a Praça do Comércio. As luzes dos cafés iluminavam o local e os sons da cidade vibravam ao nosso redor. Era como se estivéssemos em uma bolha própria, longe das obrigações familiares e das expectativas que pesavam sobre nós. Você acha que estamos fazendo algo errado? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Talvez, mas não consigo evitar, confessei, sentindo meu coração disparar novamente. A conversa fluiu naturalmente enquanto explorávamos as ruas tranquilas de Coimbra. Cada risada compartilhada parecia dissipar as dúvidas que me assombravam durante o dia. A conexão entre nós crescia a passos largos e eu me vi desejando mais daquele tempo juntos. Ao chegarmos a um pequeno café escondido, decidimos entrar para tomar algo quente. O ambiente acolhedor nos envolveu como um abraço reconfortante. Entre goles de café e sorrisos cúmplices, percebemos que aquela noite poderia ser memorável por razões além do esperado. Combinamos ir para minha casa depois do café, era arriscado, mas também irresistível. Quando finalmente chegamos ao meu apartamento, a atmosfera estava carregada de expectativa. Passamos a noite juntos, foi uma decisão tomada com um misto de alegria e medo. No entanto, enquanto conversávamos sobre nossos sonhos e medos sob a luz suave da sala, ouvimos uma campainha tocar insistentemente na porta. Um frio percorreu minha espinha. Quem poderia ser a essa hora? A realidade começou a se infiltrar na nossa bolha mágica. Ele olhou para mim com preocupação nos olhos, e eu sabia que aquele momento poderia mudar tudo entre nós. A dúvida pairava no ar enquanto eu hesitava em abrir aquela porta desconhecida. A campainha insistente ecoou pela sala, quebrando a tensão entre nós. O olhar preocupado do meu sobrinho refletia o meu próprio desconforto. O que fazer? Abrir a porta significava trazer de volta a realidade, e eu hesitava em deixar aquele momento fugaz e intenso se dissipar.
Você não vai atender? Ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Seu tom revelava um misto de curiosidade e receio. Talvez seja só alguém perdido, respondi, tentando esconder a inquietação que crescia dentro de mim. No entanto, o som persistente da campainha me fazia sentir que não poderia ignorar por muito tempo. Finalmente, respirei fundo e me levantei. A cada passo em direção à porta, um peso aumentava em meu peito. Eu sabia que abrir aquela porta poderia mudar tudo. Ao girar a maçaneta, uma onda de ansiedade me envolveu. Do outro lado estava o meu marido, com uma expressão cansada e preocupada. Oi, ele disse, como se estivesse surpreso por me encontrar ali. Oi, respondi, tentando manter a calma na minha voz. O olhar do meu sobrinho se fixou em mim, como se esperasse uma reação que eu mesma não sabia qual seria. Podemos conversar? Perguntou ele, sem entrar na sala. A forma como ele falava indicava que algo sério estava prestes a ser revelado. Claro, murmurei, enquanto gesticulava para que ele entrasse. O ambiente ficou pesado com as palavras não ditas e os sentimentos reprimidos. Enquanto meu marido falava sobre seu dia estressante no trabalho, minha mente divagava entre o que estava acontecendo ali e os momentos compartilhados com meu sobrinho. Ele se mantinha à distância, observando com expressão neutra, mas seus olhos denunciavam uma preocupação própria. Eu tenho sentido sua falta, continuou meu marido. Precisamos conversar sobre nós. Aquelas palavras soaram como um alerta dentro de mim. Como eu poderia lidar com isso? As emoções conflituosas borbulhavam em mim enquanto tentava escutar o que ele dizia. Sim, precisamos, concordei vagamente. Mas minha mente estava longe dali, pensava no sorriso do meu sobrinho e nas conversas íntimas que compartilhamos nas últimas semanas. Quando finalmente consegui me concentrar novamente na conversa com meu marido, percebi que ele estava prestes a tocar em algo mais profundo e pessoal. Sobre nós, eu sinto que estamos nos afastando. Ele olhou nos meus olhos, buscando alguma resposta ou confirmação. Nesse momento crucial, meu sobrinho interrompeu, desculpe interromper. Sua voz era firme e decidida. Mas eu preciso te contar algo importante. Meu coração disparou ao ouvir isso, as palavras dele poderiam mudar tudo entre nós três. Ele respirou fundo antes de continuar. Eu estou apaixonado por você. O silêncio na sala foi ensurdecedor após essa revelação inesperada. As consequências dessa declaração estavam prestes a desmoronar o pouco equilíbrio que ainda restava na minha vida. Olhei para o rosto do meu marido e depois para o do meu sobrinho, ambos aguardavam minha reação com expectativa tensa. Era um momento decisivo, e sentia como se estivesse à beira de um abismo emocional sem saber qual caminho seguir. A única certeza era que nada seria igual depois daquela noite carregada de segredos e revelações inesperadas. A tensão pairava no ar, como um nevoeiro denso que não se dissipava. Olhei para o meu sobrinho, seus olhos refletindo uma mistura de expectativa e ansiedade. O que ele havia revelado mudará tudo entre nós, e eu sabia que não poderia ignorar a intensidade daquele momento. A vida cotidiana parecia distante, como um eco apagado em meio ao turbilhão emocional que me envolvia. A cidade pulsava lá fora, mas eu estava presa em meus pensamentos. O evento na Praça do Comércio estava prestes a começar, artistas de rua se preparavam para encantar os transeuntes com suas performances. Mas a única performance que me interessava era a da minha própria vida, e a incerteza sobre o caminho a seguir me consumia. A crise no meu casamento se tornava cada vez mais insustentável, enquanto as possibilidades de um futuro diferente se apresentavam diante de mim. Decidi que era hora de agir. O medo de perder o que construíra ao longo dos anos ainda me paralisava, mas o desejo de buscar algo mais verdadeiro e autêntico crescia dentro de mim. O olhar do meu sobrinho ainda queimava na minha memória, e eu sabia que precisava confrontar essa nova realidade. Naquela noite, enquanto caminhávamos juntos pela biblioteca joanina, o silêncio entre nós era carregado de significados não ditos.
O cheiro dos livros antigos misturava-se à tensão palpável no ar. Ele parou diante de uma estante repleta de volumes empoeirados e olhou para mim com uma sinceridade que me desarmou. Você está pensando no que eu disse? Sua voz foi quase um sussurro. Estou, respondi, sentindo meu coração acelerar. É complicado. Complicado como? Ele se virou para mim, seus olhos buscando os meus. A necessidade de ser honesta comigo mesma tornou-se urgente. Eu tenho um casamento, mas não sei se ainda é isso que quero. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre nós. E se você pudesse ter algo diferente? Algo real? As palavras dele ecoaram em minha mente como um chamado irresistível. Uma parte de mim queria gritar e correr, outra parte ansiava por explorar esse novo território desconhecido. Nossa conversa fluiu naturalmente até que chegamos ao ponto onde tudo parecia possível. O evento na praça começara a atrair multidões, risadas e música preenchiam o ar fresco da noite. A atmosfera vibrante contrastava com a confusão interna que eu sentia. Um impulso incontrolável tomou conta de mim e decidi dar o próximo passo. Vamos sair? Perguntei repentinamente, surpreendendo-me com minha própria ousadia. Ele sorriu timidamente, mas havia uma centelha nos seus olhos que falava mais alto do que qualquer palavra poderia expressar. Caminhamos juntos até o mercado Dom Pedro V, onde as cores e sons criavam uma atmosfera acolhedora, embora caótica. Enquanto explorávamos as barracas iluminadas, percebi como era fácil esquecer as obrigações familiares por alguns momentos. Mas logo a realidade voltou com força total, o peso das decisões não tomadas ainda pairava sobre mim como uma sombra indesejada. Naquele instante crucial, percebi que minhas escolhas definiriam não apenas meu futuro imediato, mas também quem eu realmente queria ser daqui para frente. As consequências das minhas ações estavam prestes a se desenrolar diante de mim de maneira imprevisível. E assim seguimos pela noite iluminada por lanternas coloridas, cientes de que estávamos à beira de algo monumental, algo do qual não podíamos voltar atrás. A noite estava silenciosa, e a lua iluminava o caminho que percorremos juntos. O peso das decisões pairava entre nós, enquanto os sons da cidade pareciam distantes. A tensão havia se transformado em um vínculo profundo, algo que eu nunca imaginei que poderia sentir novamente. Olhei para ele, e nossos olhares se encontraram com uma intensidade que me fez hesitar. O medo de sermos descobertos ainda estava presente, mas havia algo mais forte, a necessidade de explorar essa conexão. As conversas que antes eram sobre estudos agora se tornavam trocas de olhares significativos e sorrisos cúmplices. O tempo passou, e cada momento juntos se tornava mais precioso e arriscado. Naquela noite, decidimos caminhar até a Praça do Comércio. As luzes brilhantes refletiam em nossas expressões, e o ambiente vibrante parecia nos acolher em um mundo à parte. Conversamos sobre tudo e nada ao mesmo tempo, rindo de piadas internas que só nós entendíamos. Era como se estivéssemos criando nosso próprio universo secreto. Mas a realidade sempre estava à espreita. A imagem do meu marido distante e ausente não saía da minha mente. As obrigações familiares eram um lembrete constante do que estava em jogo. Eu sabia que não poderia continuar assim por muito tempo sem enfrentar as consequências. Enquanto caminhávamos, ele segurou minha mão de forma casual, mas o toque enviou uma onda de calor por todo o meu corpo. O impulso de me afastar era forte, mas a curiosidade e o desejo estavam em conflito com a razão. Por que não podemos apenas ser normais? Pensei comigo mesma. A conversa mudou para nossos sonhos e aspirações. Ele falava sobre o futuro com uma paixão que me contagiava. Quero viajar pelo mundo, disse ele com um brilho nos olhos. E você? O que deseja? Eu hesitei por um momento antes de responder, quero encontrar felicidade novamente. As palavras saíram sem pensar, revelando uma verdade que eu escondia até de mim mesma. A noite avançava, e decidimos ir para um café próximo para nos aquecer com chocolate quente.
O aroma envolvente nos envolveu enquanto trocávamos confidências sobre nossas vidas. Eu sabia que cada palavra compartilhada era um passo mais fundo na nossa relação secreta. Quando finalmente nos encontramos sozinhos em um canto acolhedor do café, a atmosfera ficou carregada de expectativa. Ele se inclinou para mais perto, e o coração acelerou ao sentir sua respiração próxima da minha pele. Um impulso incontrolável tomou conta de mim, nossos lábios se encontraram brevemente antes que pudéssemos pensar nas consequências. O beijo foi suave, mas carregado de promessas não ditas. Quando nos afastamos, ambos estávamos cientes do abismo em que estávamos prestes a mergulhar juntos. Naquele instante crucial, percebi que não havia como voltar atrás agora. A linha entre certo e errado estava borrada pela intensidade do momento compartilhado. A realidade esperava por nós do lado de fora do café, as obrigações familiares ainda estavam lá, mas agora havia algo novo, algo arriscado, entre nós. E agora? Perguntei em voz baixa, olhando nos olhos dele em busca de respostas que sabíamos ser difíceis de encontrar. O futuro parecia incerto à frente, as consequências da nossa escolha começavam a se desenrolar lentamente diante dos nossos olhos ansiosos e temerosos ao mesmo tempo. O silêncio pairava entre nós, pesado e carregado de emoções não ditas. A Praça do Comércio em Coimbra, com sua movimentação habitual, parecia distante, como se estivéssemos em um mundo à parte. O olhar dele buscava o meu, e eu sentia a intensidade daquele momento se intensificar. E se as coisas derem errado? Ele perguntou, quebrando o silêncio. A dúvida na sua voz refletia a minha própria angústia. Havia tanto em jogo, e cada passo que dávamos juntos parecia nos levar mais fundo em um abismo que não podíamos prever. Decidi que precisava de um tempo para pensar. A biblioteca joanina sempre foi meu refúgio, e naquele dia não seria diferente. As estantes repletas de livros antigos me acolheram como sempre, mas a tranquilidade do lugar não conseguia apagar a turbulência interna que enfrentava. Enquanto caminhava entre os corredores silenciosos, cada página virada parecia ecoar as incertezas da minha vida. A ideia de voltar para casa me deixava inquieta. O marido continuava distante, preso em suas próprias preocupações e rotinas. Lembrei-me das conversas superficiais que tínhamos tido nos últimos meses, tudo parecia tão vazio agora. O desejo de mudança crescia dentro de mim, mas o medo do desconhecido era paralisante. Naquela noite, enquanto olhava pela janela do meu quarto, percebi que precisava tomar uma decisão. O relacionamento com o sobrinho estava se tornando uma parte crucial da minha vida. Não era apenas uma paixão passageira, havia algo mais profundo que nos unia. As memórias dos nossos momentos juntos inundaram minha mente, risadas compartilhadas, olhares cúmplices e aquela sensação avassaladora de liberdade. No entanto, as consequências desse envolvimento eram inevitáveis. O peso da culpa me seguia como uma sombra constante. E se alguém descobrir? Pensei mais uma vez. A ideia de expor nossa relação ao mundo me aterrorizava. Nos dias seguintes, continuei a ajudar com os estudos dele, mas a tensão entre nós aumentou. Cada encontro era carregado de eletricidade, um toque casual poderia facilmente desencadear algo mais intenso. Um dia ele me surpreendeu ao segurar minha mão por um instante mais longo do que o habitual. Estamos brincando com fogo, murmurei, tentando manter a razão diante da tempestade emocional que se aproximava. Talvez seja a hora de decidir, ele respondeu com firmeza. Aquelas palavras ecoaram na minha mente enquanto eu caminhava pelas ruas movimentadas do mercado Dom Pedro V no dia seguinte. As cores vibrantes e os sons caóticos ao meu redor pareciam contrastar com o turbilhão interno que enfrentava. Foi então que recebi uma mensagem inesperada do marido: precisamos conversar. Meu coração disparou ao ler aquelas palavras, um frio na barriga tomou conta de mim. Ele havia notado algo? As dúvidas começaram a surgir novamente como ondas implacáveis. O caminho à frente estava cheio de incertezas e escolhas difíceis a serem feitas.
Eu sabia que qualquer decisão poderia mudar tudo para sempre, o peso dessa responsabilidade era quase insuportável. Enquanto deixava o mercado para trás, percebi que não poderia continuar assim por muito mais tempo. O dilema entre seguir meu coração ou permanecer na segurança da rotina pesava sobre mim como uma âncora. As horas passaram lentamente até o momento do encontro marcado com o marido, e eu sabia que aquele seria um divisor de águas na minha vida.